O comercial sempre vai existir, só que no início do negócio, o fundador, a fundadora, é a primeira pessoa que vai fazer prospecção, então que vai ir atrás de empresas ou de pessoas. Essa pessoa vai negociar, vai fechar negócio, vai atender o público, vai fazer o marketing financeiro, o RH. Então, quando a pessoa começa a empreender, quando ela é uma eu-presa, ela precisa fazer tudo. Sim. Só que, na medida em que a empresa começa a faturar, a hora dessa pessoa que conduz a eu-presa começa a ficar mais cara. E aí tem atividades diferentes dentro de um funil de vendas que podem ser priorizadas na hora de delegar esta função para que a pessoa assuma uma posição mais estratégica ou foque em atividades com maior valor agregado. Fala galera, sejam bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra quem não conhece, o KiwiCast é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E se você quer aprender como estruturar processos comerciais eficientes a ponto de aumentar em até 40% do seu faturamento, esse episódio é para você. Até porque o nosso convidado de hoje é especialista em processos comerciais e gestão comercial. Com mais de 7 anos de experiência na área comercial e 3 anos e meio empreendendo, ele já faturou mais de 5 milhões de reais e ajudou diversas empresas a montar times comerciais de alta performance, impactando o mercado de infoprodutos e além. E chegou a nossa vez de aprender com ele, hein, Bruninha? Como é que a gente estrutura um time comercial de alta performance? Eu tô super animada por esse bate-papo, viu? Eu tô animadaço e acho que a galera deveria estar também, porque Certeza. o episódio de hoje é pra virar a chavinha do seu faturamento. Total. Então vamos chamar ele sem mais delongas, Vamos lá, Bruninha? seja muito bem-vindo, Eduardo Calduro. Muitíssimo obrigado pelo convite. Parabéns pela decisão de estarem assistindo esse episódio. Tenho certeza que vai ser um papo de alto nível. Total. Vai ser muito bacana. É isso Show de aí, bola. let's go. Pra gente começar com o pé direito, Eduardo, grande Eduardo. Antes da gente entender aí, saber sobre a sua jornada no digital, me conte, como que era a sua vida antes de se tornar o empreendedor que você é hoje? Eu fazia engenharia de produção na Federal do Rio Grande do Sul. E o caminho que eu acreditava que seria o certo para mim seria sair da faculdade, depois de ter um estágio, ser efetivado e seguir uma carreira no mercado corporativo. Só que eu caí de paraquedas na área comercial nessa época. Então, até então, antes de conhecer a área comercial, eu não tinha muita expectativa de fazer algo diferente além da engenharia. Então, quando eu decidi entrar de cabeça na área comercial e conheci o mercado digital, mudou bastante coisa para mim. Porque eu não tinha muitas referências de pessoas do mercado digital, empresários na minha família, então eu precisei abrir o mato com facão e ambientes como esse, podcasts, eventos, pessoas que se posicionavam no digital foram essenciais para que eu conseguisse entender que existia algo diferente daquilo que eu aprendi com os meus pais e com as pessoas que viviam em Canoas, que foi onde eu cresci, e que a vida poderia ser diferente a partir disso. Assim. Agora, uma dúvida, por que engenharia de produção é algo muito específico? Então, eu estava no pré-vestibular Uhum. e eu escolhi engenharia de produção porque eu gostava de pessoas e eu pensei que trabalhar com processos poderia ser bacana. E nenhum outro curso na faculdade me chamava a atenção. Uhum. Então, na época, eu fiz terapia com uma pessoa que era especialista em direcionamento de carreira para jovens. Legal. E aí, nisso, ela, engenharia de produção pode ser bacana para ti. Eu, beleza. Só que assim, aprendi zero de engenharia na faculdade, porque eu não passei das cadeiras básicas do curso. Na época, eu tinha cálculo, tinha física, tinha alguma coisa de química, cadeiras muito introdutórias, só que em paralelo eu comecei a trabalhar na área comercial. De forma voluntária, numa empresa júnior, e aí eu comecei... Cara, empresa júnior é algo incrível. Sim. Foi lá que foi minha verdadeira faculdade. Eu rodava em várias cadeiras, não era um bom aluno na faculdade, mas em paralelo eu estava sempre lendo livros, participando de eventos e utilizando da empresa júnior para aplicar aquilo que eu estava aprendendo ali no dia a dia. E aí isso me direcionou para o mercado até o ponto da faculdade não fazer mais sentido e eu me dedicar única e exclusivamente à área comercial. Legal. Que legal, cara. Eu não sei porquê, mas eu não posso dizer que eu tinha certeza, mas eu tinha quase certeza que você tinha começado com a empresa júnior. Porque eu pensei assim, ele começou com engenharia, aí encontrou na faculdade comercial, eu falei, só pode estar prestando serviço. E eu também fiz empresa júnior, só que na faculdade de administração. E pra mim, a melhor parte da faculdade é a empresa júnior. É o que dá mais resultado, mais alavancagem, porque você vive a vida real fora a parte teórica. Então, eu percebo que as pessoas que passam por empresa júnior, elas estão preparadas para um mercado de trabalho com a vantagem competitiva muito alta. É a galera que vai trabalhar na Ambev, nas grandes companhias do Brasil e além, né? Agora, Perfeito. como é que foi para você? Você falou que você não teve exemplos, por exemplo, dentro de casa, né? Meus pais, por exemplo, são servidores públicos. Então, para eu aprender sobre empreendedorismo, eu tive de buscar em outros ambientes. No seu caso,
Como é que foi, por exemplo, a reação da sua família quando você resolveu seguir a carreira empreendedora, largar a engenharia? Foi água tranquila ou deu trabalho para alinhar os pontos? Quando eu decidi largar a faculdade e me dedicar a comercial e empreender, isso era assunto de todos os almoços de família durante meses. Então, meus pais, eles vêm de uma época em que se fazia faculdade, estagiava, era efetivado, continuava morando onde nasceu, tinha uma família, uma casa própria, um carro próprio, e é isso aí, endgame. Depois é criar os filhos. Estabilidade tradicional, né? Isso, exatamente. A minha mãe, ela é funcionária pública e meu pai, ele trabalha em indústria, lá no Rio Grande do Sul, no polo petroquímico. Então, por mais que eles questionassem esse movimento em relação a desistir da faculdade e empreender, eles sempre me apoiaram porque eu sempre mostrei para eles que eu estava evoluindo, mas ainda assim eles se preocupavam de que um dia eu iria trabalhar no McDonald's. Entende? Então, faz parte, né? Os pais, tipo, Sim. pai é pai, mãe é mãe, então eles se preocupavam, com razão, mas eu fui mostrando para eles que eu estava no caminho certo na medida que eu comecei a prosperar. Perfeito. Legal. E o que você fazia na empresa Júnior que foi posteriormente te colocando nessa parte da carreira comercial? Legal. Legal, excelente. Eu entrei numa empresa júnior do curso de engenharia e eu sabia nada de engenharia. E o pessoal me colocou na área comercial da empresa júnior. Eu aprendi naquela época que empresas compram de empresas. Que vendas não é só no varejo, quando a gente vai no shopping, entra numa surf shop, Perfeito. e aí é assediado pelo vendedor que quer empurrar vários produtos. Então, empresas compram de empresas. E na época da empresa júnior, a gente vendia uma consultoria para grandes empresas. Tipo, a Gerdau era nossa cliente depois de um tempo. Então, a gente tinha que estruturar, antes, né? A gente tinha que prospectar essas empresas, gerar valor enquanto estudantes de que a gente conseguiria ajudar de alguma forma, processo de diagnóstico, proposta, follow-up, até conseguir, follow-up, né? Acompanhar a tomada de decisão daquela empresa em potencial para conseguir fechar negócio, assim. E quando entrei na empresa júnior e fui alocado na área comercial como trainee de vendas, porque eu não conseguiria executar projetos, né, com a minha grande habilidade de engenharia na época, eu só tomava não. Era não atrás de não, era só ligação, não tinha gestão das oportunidades, né? Que o pessoal usa CRM, que é uma plataforma de gestão de funil de vendas, de jornada de compra. Então era muito amadora a forma como a gente fazia, mas tinha empresas juniores que conseguiam fazer isso muito bem. E eu entendi na época o que era um benchmark. Estudar com pessoas, com empresas que já tinham conseguido resolver os problemas que eu tinha na mão. E aí, nisso, eu comecei a trazer referência para dentro da minha empresa júnior. Comecei a ler. Tem um livro muito bom que eu recomendo muito para quem quer aprender sobre a área comercial, que é o Receita Previsível. Eu li Receita Previsível na época, entendi como outras empresas júniores faziam para vender, e com isso eu consegui transformar o comercial da minha empresa júnior. Então, esse foi o primeiro case que eu tive lá. E aí foi que eu, de fato, me encontrei ali em algo que eu gostava de fazer. Comecei a atender outras empresas juniores, até um ponto em que eu saí do mercado, saí do MEG, né, Movimento Empresa Júnior, e aí consegui passar em todos os processos seletivos que eu participei e pude escolher onde trabalhar depois. Que legal, cara. Realmente isso aí faz a diferença. Inclusive, eu imagino que, assim, o empreendedorismo, é difícil você encontrar um local, um curso de empreendedorismo. É muito mais a experiência da vida, nos ambientes que você frequenta e as pessoas que você acessa, você vai pegando aqueles conhecimentos e vai aplicando na sua jornada empreendedora, né? Você teve a sorte de estar num ambiente que estimula muito isso, que é a empresa júnior, mas uma coisa que você comentou nos bastidores é que você também teve a oportunidade de estar com as melhores pessoas que te auxiliaram nesse processo. Então, ao longo dessa sua jornada, aprendendo sobre comercial, sobre digital, você teve mentores ou pessoas que te influenciaram a performar do jeito que você performa hoje? Perfeito. Quando eu estava no Movimento Empresa Júnior, eu comecei a participar de eventos, participar de palestras, e eu tive a primeira oportunidade de aprender com pessoas que tinham um conhecimento muito bacana e já estavam mais avançadas numa jornada profissional. Quando eu saí do Movimento Empresa Júnior e entrei em empresas, a primeira que eu trabalhei foi uma startup do setor farmacêutico. E eu entrei ganhando R$1.000, não era PJ, não era CLT, era R$1.000. Eu pagava para trabalhar praticamente, foi na cidade vizinha, só que eu fui para lá porque eu admirava muito o Dani Reis, que era a pessoa que tocava essa empresa. E ele era pós-júnior também, ele tinha saído do MEG. Ele tinha feito a história do MEG, então eu colei nele. Quando eu saí do Portal Pharma, que era essa startup, fui para a Stone. E eu colei no Éder, que era o líder do time que eu participava. Depois no Grupo Educação tinha o Thiago Alencar, excelente vendedor, um baita executivo. Hoje ele está na XP. Então, todas as experiências profissionais que eu tive, depois que eu saí do Movimento Empresa Júnior, eu sempre busquei me conectar com quem já tinha chegado onde eu queria chegar. E essas pessoas eram as lideranças, normalmente, das empresas em que eu trabalhava.
Eu acredito que a principal fonte de aprendizado que uma pessoa pode ter são outras pessoas. Porque por mais que a gente possa ler, que a gente possa assistir uma palestra, quando a gente tem uma mentoria ou quando tem a oportunidade de ter proximidade com uma pessoa muito boa, a gente pode aprender não somente com o que aquela pessoa estudou, mas em tudo que ela aplicou no dia a dia, com todo o repertório que ela tem, os erros, os acertos condensados em uma conversa, por exemplo. Então, inclusive, para a pessoa que quer começar no mercado digital, às vezes está perdida, trabalhar em alguma empresa e se espelhar em alguém muito bom dessa empresa é um excelente caminho para conseguir ter os primeiros resultados, se apoiando no ombro de gigantes, para que depois, com um bom case de sucesso no mercado corporativo, empreender também. Ótimo conselho, hein? E agora sim, pra gente começar a ir mais a fundo aí, aprender mais sobre o processo de gestão comercial, quero saber de você. Conta pra galera que tá começando aí a estruturar os seus negócios, qual é o momento certo pra começar de fato a estruturar essa parte comercial, processos, né? Legal. O comercial sempre vai existir, só que no início do negócio, o fundador, a fundadora, é a primeira pessoa que vai fazer prospecção, então que vai ir atrás de empresas ou de pessoas. Essa pessoa vai negociar, vai fechar negócio, vai atender o público, vai fazer o marketing financeiro, o RH. Então, quando a pessoa começa a empreender, quando ela é uma empresa, ela precisa fazer tudo. Sim. Só que, na medida em que a empresa começa a faturar, a hora dessa pessoa que conduz a empresa começa a ficar mais cara. E aí tem atividades diferentes dentro de um funil de vendas que podem ser priorizadas na hora de delegar esta função para que a pessoa assuma uma posição mais estratégica ou foque em atividades com maior valor agregado. Então, o momento certo de ter uma equipe comercial, o momento certo de olhar para a estrutura de vendas é quando a agenda do fundador ou da fundadora se torna um gargalo. Por exemplo, situação real. Quando eu comecei a empreender, eu realizei as primeiras prospecções, então fui atrás das primeiras empresas. E na medida em que eu fechei os primeiros negócios, eu tinha que dividir meu tempo entre prospectar, negociar com novas empresas e atender as empresas com quem eu tinha fechado. Então eu não conseguia mais fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Eu tinha que priorizar os projetos que eu tinha fechado e não tinha mais tempo de prospectar. Então este foi o momento em que eu estruturei a área de pré-vendas, que é quem faz a primeira etapa do funil de vendas, que é mapear potenciais clientes e realizar prospecção, então entrar em contato para gerar oportunidades. Então o que eu fiz? Eu abri uma folha em branco, no Google Docs, no Notion, qualquer aplicativo que tu possa anotar, e eu escrevi o processo de prospecção lá, e eu contratei uma pessoa que nunca tinha trabalhado na vida. E eu falei, cara, pega esse processo aqui que eu construí, executa e qualquer dúvida me chama para que eu possa te ajudar a evoluir essas conversas, para que tu possa agendar as primeiras reuniões. Então, o momento certo ali para mim foi por custo de oportunidade. Assim, eu não conseguiria mais focar na atividade de prospecção e eu contratei uma pessoa para fazer essa primeira parte. Depois, o segundo desafio é de conseguir delegar a condução da negociação. Por quê? Se a minha agenda é o gargalo do processo de vendas, eu vou ter, sei lá, 5 horários por dia para fazer a reunião. Só que se tem só eu tocando isso, naturalmente eu vou conseguir tocar uma quantidade limitada de calls ou vou ter que adiar essas reuniões para outra semana, por exemplo. Então, quando a pessoa que fundou a empresa tem volume de oportunidade suficiente e muita responsabilidade na mão dela, ela não pode ser o gargalo do comercial. Ela precisa fazer com que o comercial não dependa dela para que ela possa focar em canais de aquisição, então mais volume de oportunidade, maior volume de oportunidades e focar no que é estratégico para o negócio, pensar em produto, pensar no próximo passo, pensar em relacionamento e aí tu consegue ter maior capacidade produtiva e um maior volume de oportunidades no funil de vendas. Legal. Que legal. Movimento natural, né? Pois bem, vamos fazer uma prática. Eu queria entender como é que funciona hoje o time comercial da sua empresa. Vamos supor que eu e a Bruna, nós temos uma empresa, nós somos clientes e a gente acabou de chegar até você porque a gente quer estruturar o nosso processo comercial. Como é que você recebe a gente? Como é o seu processo? Legal. Primeiro, topo de funil, momento de atração de potenciais clientes. Aqui a gente tem canais de aquisição. Os dois principais são prospecção ativa, então nós definimos o perfil de cliente, nós vamos atrás da empresa via LinkedIn, via e-mail, telefone, Instagram. Ou a pessoa pode chegar até nós, então marketing inbound, marketing de atração, através de conteúdo, principalmente orgânico, no momento atual da empresa. Quando a pessoa vem através do Instagram, quando vem através dos canais digitais, a gente gera o conteúdo, só que o seguidor é métrica de vaidade. O que eu preciso é de um lead qualificado, de um contato de uma pessoa interessada.
Então a pessoa muitas vezes vai responder uma publicação que a gente fez e isso vai ativar uma automação que vai fazer com que ela preencha o formulário e ela vai cair no nosso funil de vendas. Assim como no outro canal, no canal ativo, a gente vai prospectar a empresa, a gente vai ir atrás dela e no fim das contas a gente vai ter uma resposta dessa pessoa e ela vai ser conduzida para o agendamento de uma reunião. Então, primeira etapa do funil atração, a gente vai ter a lista. A gente vai ter a etapa em prospecção, que a gente entra em contato com essas pessoas. Depois a gente tem a etapa respondeu, quando a pessoa interagiu com a nossa tentativa de contato. A pessoa respondeu, a gente tem que qualificar ela, ver se de fato é um cliente que a gente tem potencial de atender. No nosso caso, empresas que faturam acima de 1 milhão por ano. Se é um lead qualificado, se é um contato qualificado, depois a gente agenda uma reunião. A gente trabalha com venda de serviço, uma venda mais complexa, não é uma venda transacional como uma venda do varejo, né? Que a gente vai no shopping e compra um produto sendo o único decisor, sendo um valor mais baixo, sendo algo mais simples, tipo uma roupa. Mais direto, isso, né? exato. O serviço ele tem implementação, é uma coisa mais complexa. Né? Exatamente, e personalizada. Então a gente tem que agendar uma reunião para entender se de fato a empresa tem uma demanda com quem a gente possa contribuir. Para isso a gente faz um diagnóstico de necessidades e depois a gente apresenta uma proposta numa outra reunião, faz uma segunda reunião para apresentar a proposta. E aí geralmente ainda tem uma terceira para que a gente possa fechar o projeto, para que a gente possa envolver outros sócios da empresa e conduzir o fechamento do projeto. Legal. Que legal. E pensando ainda em estruturação do meu negócio, vamos supor que eu acabei de começar a fazer toda essa parte de processos, gestão e tudo mais. Quais são os primeiros passos que eu tenho que tomar para estruturar um time de alta performance, né, no comercial? Porque a maioria da galera tem essa dúvida. E no mercado digital, Sim. as pessoas... Quando a gente começou o KiwiCast, a gente olha 2, quase 3 anos atrás, time comercial era, assim, verdade. inexistente. Hoje a gente ouve falar muito, Hoje né? é obrigatório, Sim, mas porque- ainda assim muita gente não faz errado, né? Exato. Então, supondo que a gente está iniciando, quais são os primeiros passos, né, como a Bruninha falou? Acho que essa é uma pergunta chave. Total. E se você não tá com papel e caneta na mão, você tá deixando dinheiro na mesa. Então, papel e Já caneta pega na lá. mão e senta o dedo no like, porque Sim. agora o Edu vai entregar o ouro aqui pra vocês. Por favor. Legal. Para que um comercial de alta performance seja montado, os primeiros passos precisam percorrer 3 pilares. O primeiro pilar é recrutamento, tem que encontrar pessoas boas. O segundo é o processo que essas pessoas vão executar. E o terceiro é a metodologia de gestão que vai fazer com que esse processo seja executado. Lembra que vendas não é talento, venda é processo. Porque se não existe um processo por trás da venda, se o melhor vendedor da empresa sair, aquela performance se perde. Ou quando o fundador da empresa sair da venda, uma nova pessoa que entra não vai conseguir executar com a mesma maestria, com a mesma qualidade. Quando a gente fala de recrutamento, para que a gente comece a montar a operação comercial, existem canais de aquisição de candidatos. Tu pode publicar a vaga no LinkedIn, na InfoJobs, na Cato. Tem várias plataformas que tu pode patrocinar uma vaga para gerar um banco de talentos. E o banco de talentos é muito importante, porque quanto mais pessoas tu tiver num processo seletivo, melhor tu pode ter, melhor vai ser a tomada de decisão. Tu pode contratar alguém excelente ao invés de alguém bom só por ter poucas pessoas. Então, divulgar a vaga é muito importante. Vai fazer entrevista. Tu pode fazer um teste de perfil comportamental, porque é uma forma de ter um critério mais quantitativo referente ao candidato, porque a entrevista acaba sendo mais subjetivo, né? E aí depois tu vai avançar essa pessoa para uma etapa de teste contigo ou ela já vai entrar, tá? Então o primeiro pilar é recrutamento, encontrar pessoas para trabalhar. Quando a gente entra em processo de vendas, tem 2 coisas que a pessoa precisa priorizar. Primeiro, documentação, então criação de um playbook. O que é um playbook? É um documento em que tu descreve o processo, o procedimento, para que uma criança de 8 anos consiga executar. Tem que ser algo à prova de dúvida. Se ele gera dúvida, ele não está pronto, tem que ser complementado. Então, se eu quero contratar, por exemplo, um profissional de pré-vendas ou alguém para fazer recuperação de carrinho abandonado, de boleto expirado, eu abriria uma folha em branco no Google Drive ou no Notion, por exemplo, e eu escreveria mensagem 1, tal mensagem, mensagem 2, tal mensagem, mensagem 3, tal mensagem. E aí criaria uma aba de perguntas frequentes para que eu possa ir alimentando na medida que essa pessoa me trouxesse dúvidas. E eu escreveria no playbook, escreveria nesse documento para que eu não precisasse repetir 2 vezes a mesma coisa. Ninguém gosta de trabalhar dobrado. Nem eu, nem a pessoa que eu contratei. Então, criar um playbook é importante para que tu possa... para que a pessoa que tu contratou possa replicar a tua forma de se comunicar com o público. É assim que tu garante a qualidade no processo. E é importante que tenha também alguma ferramenta para que tu consiga gerenciar o que está sendo feito. No mercado de infoprodutos, para quem trabalha com afiliado, para quem trabalha com produtos digitais, tipo e-book, curso, mentoria, e até para quem trabalha com produtos físicos também,
Abandono de carrinho, cartão recusado, boleto expirado, Pix não pago e receptivo, que é quando a pessoa entra em contato com o número, só aí já tem entre 20% e 30% de incremento de faturamento se a pessoa não faz. E aí tem ferramentas que podem ser utilizadas para recuperação de vendas. Tipo, notificações inteligentes, por exemplo. Tu só pluga, imagino que tem integração com a QIFI também, então a pessoa já recebe uma mensagem no ato da tentativa de compra. Isso é algo fácil de fazer. É uma plataforma que ela é barata em função do quanto isso pode incrementar de receita e tu conseguir dar atenção para as pessoas que estão de fato interessadas. Então, só de tu criar discursos básicos para cada uma dessas formas de atuação, né? Então, abandono, cartão recusado, boleto, Pix, lista e receptivo. E ter uma ferramenta como essa, tu já aumenta muito a proximidade com as pessoas que têm uma intenção de compra muito clara, e isso pode fazer desde o momento zero na tua operação. Só que, na medida que tu contrata gente, tu tem um processo comercial, tu precisa garantir que o processo seja executado. É isso que vai fazer com que a performance do time aumente. Porque se tu tem uma folha que descreve o processo e tu tem gente, mas tu não garante que o processo seja executado, tu vai ter uma pessoa que vai atuar com base no talento. E aí a tua forma de conduzir aquela oportunidade que tu já viu que funciona não vai ser replicada. Tu vai ter alguém que, se sair da empresa, não vai conseguir, tu não vai conseguir colocar outra pessoa no lugar, porque tu não tem a gestão necessária, tu não tem o monitoramento necessário para fazer com que aquele processo funcione. O que é um método de gestão e por que isso é importante desde o primeiro momento? Método de gestão vai ao encontro de rituais, vai ao encontro de rotina. Então, todos os dias, quando eu contratei meu primeiro vendedor, eu tinha uma daily. O que é a daily? É a reunião diária, com duração de 20, 30 minutos no início do dia. Isso faz com que as pessoas que trabalhem contigo comecem o dia juntos e tu consiga ver o que a pessoa fez no dia anterior, o que ela tem planejado para fazer no dia seguinte e já tirar as dúvidas para que a gente tenha um ciclo de aprendizado mais curto e as coisas não fiquem se perdendo ao longo do tempo e que, enfim, as mesmas dúvidas apareçam mais de uma vez. Então a daily é muito importante para dar ritmo à operação e ter um ciclo de aprendizado mais curto. Tu pode fazer uma reunião dessas também que seria a weekly, que é uma reunião semanal, então tu já compila tudo o que aconteceu na semana anterior e o que está alinhado para a semana seguinte. E tu pode ter um processo de onboarding para fazer treinamento mais estruturado das pessoas que entrarem, um plano de carreira, com um plano de metas, remuneração e comissionamento para essas pessoas. Só que para dar o start mesmo, o primeiro passo da operação é tu escrever num documento o processo de abordagem padrão e tu alimentar na medida que as dúvidas surgirem, tendo uma plataforma também, como notificações inteligentes, integrada que o Wi-Fi, para que tu tenha uma melhor gestão das conversas que estão acontecendo. Então, acho que seria mais ou menos os primeiros passos que eu daria. Sensacional. Perfeito. E por a gente ter muito contato com a galera de vendas, eu consigo ver exatamente tudo que você falou acontecendo dentro da QIFI, sabe? Fato. E olha que eu sou do setor de marketing, mas eu consigo visualizar literalmente todos esses passos. Muito legal. Inclusive, na QIFI, quando você entra na QIFI, tá extremamente processualizado. Não tem nada que não esteja no processo. Então, todas as experiências que você tá vivendo, tá tudo escrito. Então, não tem nada novo, ou quase nada, né? Que quando aparece algo novo, imediatamente vai pro processo. Agora, sabe uma coisa que eu percebo, Edu? Não sei se você já visualizou isso, mas eu vou chegar lá. Vamos construir o raciocínio junto. Eu percebo que existe uma briga hoje entre o infoprodutor e as agências de marketing. Em qual quesito? O infoprodutor, às vezes, ele é um expert, ele tá focado no conhecimento. Ele quer produzir conteúdo e se relacionar com a audiência. Mas ele não tem conhecimento dos bastidores do digital, de infraestrutura digital, a parte processual. Então ele contrata uma agência para prestar esse serviço para ele. Só que esse expert, ele reclama muito das agências. Eles tendem a reclamar porque a agência não dá resultado, porque ela divide a atenção com os outros clientes, porque eles pedem para o expert fazer muita coisa. E aí eu sempre fiquei pensando, caramba, as agências elas não dão tão resultado, talvez não funcionem tão bem. Quando eu comecei a conversar com as agências, o que eu ouvi deles constantemente é que, cara, nós, agências, nós geramos leads, nós geramos oportunidades, mas esses experts, eles não têm times para lidar com a demanda que a gente gera. E aí, no final, eles reclamam da gente, quando, na verdade, é um problema deles. Aí eu fiquei, cara, tudo tem dois lados da história, né? Mas uma coisa que eu observo é que muitas pessoas do digital, eles têm times comerciais que não performam bem. Então, vamos supor que você olha para um time comercial, eu e a Bruna, a gente já chegou com a nossa empresa e agora a gente já tem um time. Como é que você faz, então, para encontrar oportunidades de melhoria num time, diferente de uma pessoa que chegou sem nada, vamos estruturar? Não, agora a gente já tem. Então, o que é que você faz para otimizar esse time que já está pronto e talvez não performe tão bem quanto imagina? Se o time comercial ele não performa tão bem quanto poderia, geralmente o problema está em um desses pilares ou em mais de um. Pode estar no processo de recrutamento, no processo que essas pessoas estão executando ou na liderança, na metodologia de gestão que é utilizada para conduzir essas pessoas no dia a dia. Erros muito comuns que o pessoal comete no comercial, no mercado digital, no mercado de infoprodutos.
Primeiro, achar que o suporte comercial é a mesma coisa. Então, geralmente, o mesmo processo seletivo que o pessoal utiliza para contratar gente de suporte, usa para contratar vendedor. Ou pega alguém do suporte, coloca em vendas e a pessoa fica dividindo a atenção, não dando o melhor atendimento possível para as pessoas que já são clientes e demorando para responder as pessoas que não são ainda. Segundo erro, tempo de resposta. O tempo de resposta é uma alavanca muito fácil de resolver e que aumenta brutalmente a conversão. Então, quando existe um evento na Quickify, por exemplo, de abandono de carrinho, cartão recusado, um boleto expirado, um Pix não pago, ou quando a pessoa entra em contato através de um número de WhatsApp, todas essas são oportunidades prioritárias que o comercial entra em contato. E aí, como é que o pessoal faz, geralmente, quando não tem uma ferramenta, uma parte de infraestrutura por trás? O gestor, ou o infoprodutor, ou enfim, alguém do time precisa exportar essa lista, passar para alguém do comercial numa planilha de Excel. Aí, lá dentro da planilha, vai ter nome, sobrenome e telefone da pessoa. Aí, o vendedor precisa pegar essa lista e entrar em contato um a um. Às vezes, o pessoal ainda coloca aquele link wa.me/55, o número da pessoa, para clicar e abrir um WhatsApp Business. Só que não consegue fazer isso em escala e com a velocidade necessária. Então, uma pessoa que entra lá 8 horas da noite de uma segunda-feira, esse vendedor vai conseguir abordar essa pessoa depois que o gestor passar a lista do dia e até chegar nessa pessoa, depois de responder as pessoas do dia anterior, já esfriou. Já comprou de um concorrente, já esqueceu. Então, vai entrar em contato quase 24 horas depois com aquela pessoa. Então, o tempo médio de resposta também é um fator que geralmente influencia muito o resultado, a performance do time comercial. Outra coisa, escala. Vamos supor que a pessoa fez um lançamento. Só que nesse lançamento, além de ela fazer uma recuperação manual, como esse exemplo que eu dei agora, ela não consegue abordar toda a base de leads que ela gerou. Uma coisa que impacta isso. O pessoal geralmente começa utilizando o WhatsApp Business, que é o WhatsApp normal. Só que cada vez mais a Meta fecha o cerco em relação ao WhatsApp Business para que as pessoas utilizem a API oficial de WhatsApp. Só que o custo por lead, o quanto uma empresa paga para adquirir o contato de alguém interessado, aumenta a cada ano. O CAC ele aumenta muito. Então, o CAC que é o custo de aquisição de cliente. Então, para que a gente consiga abordar todo mundo, naturalmente a gente precisa cada vez mais de uma API oficial de WhatsApp, que é um número que é aprovado pelo Meta, consegue fazer disparo sem risco de banimento, para conseguir dar vazão a toda a lista. Então, geralmente demora para responder e também não consegue abordar todo mundo, porque usa o WhatsApp Business e aí fica muito limitado a nível de escala, de volume, e aí vai conseguir abordar todo mundo, sei lá, quando passou 2 semanas do lançamento, e aí isso acaba influenciando bastante ali na performance que o time poderia ter. E quais são as principais estratégias utilizadas pelos times comerciais para poder acompanhar, nutrir e converter os leads? Legal. Quando eu olho para o funil de vendas de infoproduto, a gente vai ter o lead gerado, a gente vai ter o lead abordado e depois o lead que respondeu. Depois do lead que respondeu, a gente vai ter a conversão, porque não vai ter uma reunião, por exemplo, não vai ter um ciclo de vendas longo, então é mais curto, mais transacional. Então, se tu tem hoje volume de leads abordados, ou quantas vezes foi abordado, volume de resposta e conversão, tu já tem as métricas essenciais do funil de venda, só que aí tu pode tornar isso um pouco mais complexo. Tu pode ver a taxa de conversão por etapa do funil, de um abandono de carrinho, de um cartão recusado, de um boleto expirado, de uma lista geral, de um lançamento, uma lista VIP que o pessoal gosta muito de fazer, de uma lista de pessoas que são pré-inscritas, ou da lista de pessoas de curso XPTO, que é um curso de entrada, que foram abordadas para vender o produto principal. Então, tudo gira em torno dessas métricas, mas existem indicadores estratégicos, então indicadores que são mais globais, que o infoprodutor precisa olhar quando tem um time comercial no mercado de infoprodutos. Tem um que eu gosto muito de olhar, que é a representatividade das vendas vindas pelo comercial. Então, quando o infoprodutor não tem time de vendas, 100% das vendas são feitas através do marketing, quando ele abre o carrinho. Quando o comercial é plugado na operação, é esperado que ele acompanhe a conversão do carrinho e ele gere o equivalente a 20%, 30%, 40% do resultado total da empresa. Dependendo da estratégia, isso pode passar ainda mais. Só que esse número ele se repete. A grande maioria das operações que a gente toca, e aí a gente pode citar aqui o Wesley, pode citar o Matheus, pode citar até o pessoal lá da Naturals, o comercial, ele sempre acompanha a conversão do carrinho. Então, a gente pode esperar entre 20% e 40% de incremento quando a gente tem essas arestas muito bem aparadas no comercial. Que legal. Eu acho que a Bruninha pincelou um tópico muito interessante, que eu acho que talvez a galera que está ali acompanhando a gente vai querer saber de você, que é estratégia comercial. Uma das principais dores do mercado, inclusive nos dias que a gente abre caixinha, o pessoal fala assim, cara, não consigo fazer a primeira venda, como é que eu faço a primeira venda? Que estratégia eu uso para fazer a primeira venda? Então, a título de time comercial,
não anulando, mas tirando um pouco o foco do marketing e focando a time comercial. Que estratégia, se você tiver uma ou duas estratégias que você possa falar, cara, se você trabalha com info, esse aqui é um funil, é um tipo de estratégia que para time comercial funciona legal, pra galera começar a botar na prática e quem sabe ter os primeiros resultados depois desse podcast. Legal, excelente. Tem uma série de formas de gerar demanda quando a gente fala da venda de um infoproduto. Tem lançamento, vai ter o funil de venda direta no perpétuo, que tu joga o pessoal de um anúncio direto numa página. Vai ter funis mais complexos, como o funil de webinário, por exemplo, que tu dá uma aula e dessa aula tu faz um pitch de vendas, então fala o teu produto para gerar receita. Mas a principal estratégia que eu percebo que o pessoal negligencia muito no mercado digital, primeiro, olhando para produto, é começar vendendo mentoria. Se a pessoa já vem prestando serviço ou já trabalha em alguma empresa muito bacana, ela já tem um conhecimento que pode ser vendido. Só que às vezes o pessoal embala este conhecimento como um e-book ou como um curso. Quando, na verdade, se o cliente tivesse um nível de proximidade e acesso maior contigo, que é o expert que está começando, tu poderia cobrar muito mais caro por isso. Então, o mesmo conhecimento, se é embalado num e-book, ele vai valer R$60. Se ele é embalado num curso, ele vai valer R$500. E se ele é embalado numa mentoria de 6 meses de duração, com pontos de contato quinzenais, uma sequência de aulas gravadas e alguns entregáveis, tu vai vender por 3 ou 5 mil, por exemplo. Então, começando primeiro pelo produto, é muito mais fácil tu vender 5 mil de mentoria do que vender 5 mil de e-book ou de curso. Então, eu começaria olhando primeiro para modelo de negócio. Agora, para fazer a venda, antes o pessoal olhava para o digital num sentido de vou fazer vendas automático e eu vou viver que nem o Tim Ferriss. Trabalhe 4 horas por semana, viva onde quiser, fuja da rotina e fique rico. Só que, cada vez mais, isso se torna difícil porque o custo de aquisição, então o quanto uma empresa precisa pagar para adquirir um cliente, aumenta. Porque o espaço digital é limitado, só que tem cada vez mais empresas anunciando e aumentando seu orçamento. Todo mundo já usa redes sociais. Só que tem cada vez mais orçamento na mesa para captar lead. Então vai ficando cada vez mais caro. Outro motivo pelo qual começar vendendo e-book ou curso pode ser perigoso. Porque se o custo de aquisição está aumentando, sobrevive no mercado digital quem vende mais vezes para o mesmo cliente e quem vende caro. Quem pode pagar mais pelo cliente. Só que na medida que tu aumenta o valor da tua solução, tu precisa de uma proximidade maior com o teu cliente potencial para que ele tome a decisão. E é por isso que o comercial tem que estar presente desde o primeiro momento. Então, e aí voltando pro assunto de beleza, como é que eu faço minha primeira venda? Se eu fosse começar hoje e fosse vender uma mentoria, por exemplo, eu começaria gerando conteúdo de forma massiva no Instagram. Abrindo minhas próprias caixinhas de pergunta e respondendo as perguntas que eu quero responder. Eu alugaria talvez uma sala de podcast com um amigo meu para me entrevistar e gerar muito conteúdo sobre determinado assunto. Cortaria eu mesmo o vídeo no CapCut e começaria a distribuir conteúdo massivo através de Reels, através de TikTok, caixinha de pergunta e podcast. Só que eu olharia com muito carinho para as pessoas que estão curtindo esse conteúdo, que estão me seguindo para fazer o que chamam de social selling. O que é o social selling? É tu abordar as pessoas que te seguem no Instagram, começar uma conversa com elas, entender por que elas te seguem, qual que é a dor que elas têm, entender quem é um perfil de cliente qualificado para aquilo que tu está querendo vender. E aí buscaria agendar uma reunião com essa pessoa de 30 minutos e nessa reunião buscaria fazer a venda da mentoria. Talvez eu começaria assim. E por que internalizar o comercial ao invés de pegar e você terceirizar ele? Quais são as vantagens? Legal. Não existe certo ou errado quando a gente fala de comercial internalizado ou terceirizado. O terceirizado geralmente é uma solução de rápida implementação, baixa especialização no segmento e que geralmente come uma margem muito grande do negócio em função do parceiro estar absorvendo os custos da operação comercial. Então, quando, por exemplo, vou fazer um lançamento de 200 mil leads daqui a 2 semanas, eu não consigo montar um time de 50 pessoas em 2 semanas para ter isso interno dentro de casa. Então, geralmente, a opção terceirizada acaba sendo melhor. Só qual é o ponto de atenção? A terceirização, mesmo quando ela dá muito certo, ela dá errado. Porque se o canal se torna representativo, vamos supor que o terceirizado está sendo responsável por 40% das vendas da empresa. Se ele quiser te reprecificar enquanto produtor, fica na mão dele. Verdade. Não é um ativo do negócio. Terceirização é uma solução de curto prazo, rápida implementação, que tu abre mão do ativo para ter uma receita mais rápida no curto prazo. Só que na medida em que a empresa quer ganhar valor de mercado
formar um time de vendas alinhado com a cultura da empresa, especialista no segmento, que consiga sentir o cheiro do perfil de cliente ideal e consiga, de fato, conduzir vendas mais complexas, não tão transacionais, aí a gente olha para internalizar a estrutura. Por que a CLG faz equipe de vendas interna e não terceiriza? Porque a gente acredita que empresas de verdade têm time de vendas próprio. Que a empresa que tem um time terceirizado, ela tende a não ter um modelo de negócio sustentável, porque ela está na mão de um parceiro que não faz parte do negócio e que acaba, tipo assim, uma parte muito importante da empresa que não está no controle do empresário, da empresária. Então, é isso que eu percebo sobre a relação do time interno ou time terceirizado. Que legal, cara. Eu concordo 100% com você. É isso. Hoje, se você quer trabalhar no digital de forma profissional, você precisa ter um time comercial. A gente está em 2024, já não faz mais sentido. As margens não são as mesmas. Então, ou você profissionaliza o mercado, ou você está perto de sair do mercado. Então, cai na real. Agora, assim, falando especificamente de time comercial, eu percebo que é um setor da empresa que ele necessita de uma energia a mais do que a maior parte dos outros setores. É um time que ele vibra na energia mesmo. As pessoas têm de estar numa mesma sintonia. A cultura comercial faz muita diferença. Às vezes, como é que eu posso dizer? Muito mais do que, por exemplo, a cultura do time de risco, por exemplo, ou do time jurídico. O time comercial, ele precisa de cultura. E aí vem essa dúvida de como é que eu faço para estabelecer uma cultura saudável em um time comercial. É necessário ser presencial? Dá para fazer isso online? Como fazer? Perfeito. A cultura é o jeitão que a empresa trabalha. Uhum. E ela é formada pelos comportamentos que tu não aceita. Para que a gente tenha um time engajado, para que a gente tenha um time que tem uma cultura comercial forte, a primeira coisa é colocar pessoas certas na linha diferente, que enxerguem a oportunidade de trabalhar na empresa em questão como um meio para alcançar os objetivos de longo prazo. Se eu tenho somente pessoas no time comercial que estão ali buscando um degrauzinho, ou que não querem seguir carreira na área de vendas, ou que estão querendo fazer um bico, algo mais temporário, muito dificilmente vou conseguir ter um time muito engajado no comercial. Eu percebo que, mesmo que minha equipe seja remota, hoje o nosso time de pré-vendas, nosso time de vendas é um baita diferencial, porque não importa a hora. Pode ser de noite, pode ser final de semana, o pessoal sempre vai estar olhando para aquilo que precisa ser feito para atingir a meta. A meta ela é maior que nós todos. Só que para imprimir essa cultura, tem que tomar muito cuidado com as aspirações das pessoas que a gente vai colocar dentro da empresa. Porque o comercial, ele não acontece só das 8 às 6 da tarde. Vão ter clientes que vão responder melhor à noite, vão ter clientes que vão responder melhor no final de semana, vão ter clientes difíceis, a pessoa vai tomar muito não, ela não pode se desmotivar, e o que vai fazer com que ela tenha essa tenacidade é uma política de incentivos muito boa, a nível de comissionamento, a nível de perspectiva de carreira e de possibilidade de atingir seus objetivos pessoais através daquela experiência. E também uma liderança que consiga entender qual é a motivação individual de cada pessoa para conseguir tocar nesse ponto no momento que precisar dar um gás. Quando eu estava na Stone, eu morava com a minha mãe na época, meu objetivo era sair de casa, meu objetivo era, sei lá, começar a dar os meus primeiros passos e prosperar. Tinha um colega meu que tinha recebido uma filha, então ele trabalhava pela filha dele. Tinha outro colega meu que adorava sair pra festa, então quando o meu líder falava com ele, era, cara, beleza, vai, dá o gás ao máximo, porque esse final de semana tu tem tal rolê, tu vai conseguir ir e tal. Assim como outra que estava querendo fazer uma viagem com o noivo dela. Então, cada pessoa tem a sua motivação. E para que a gente tenha um time engajado, a liderança precisa estar muito próxima, entendendo quem são as pessoas que estão ali na linha de frente. Legal. E existem hoje muitas outras empresas que ajudam, literalmente, as pessoas a estruturarem as equipes comerciais. Por que a sua é diferente? É SLG, né, o nome? SLG, Perfeito. exatamente. Existem muitas empresas no mercado que ajudam a estruturar o comercial diferente de 2021, que foi quando a gente começou. A gente tinha que convencer o pessoal em 2021 do mercado digital de que a equipe comercial era importante. O pessoal ainda tinha essa mentalidade, não, vou vender no automático, o time comercial vai roubar vendas que já aconteceriam. Só que aí o custo lead foi começando a aumentar, o pessoal foi tentando aumentar as vendas, somente aumentando o investimento em tráfego, só que isso não é tipo assim, vou investir... Né? Assim, eu não vou investir o dobro em tráfego e vender o dobro. Geralmente, essa balança começa a ficar descompensada, assim. O principal diferencial da CLG de outras empresas do mercado de consultoria comercial, primeiro, é repertório. Então, a gente está no mercado desde 2021 e a gente atendeu todos os maiores players do mercado digital. O segundo ponto é que nós somos empresa de serviço.
Nós não somos empresa de educação, nós agregamos educação à nossa entrega porque é importante treinar as pessoas. Mas somente o treinamento, ele não resolve o problema no comercial do cliente. E hoje, por mais que tenham muitas empresas que ajudam o cliente a estruturar o comercial, a grande maioria delas são, na verdade, empresas de mentoria ou empresas que vendem curso. O que nós entregamos é mão na massa para fazer com que o que geralmente faz com que o empresário opte por terceirizar, como por exemplo, não sei gerir o time, não sei contratar, não sei nem por onde começar um playbook, a documentação do meu processo de vendas, não sei implementar um CRM. Nós fazemos isso pelo empresário, nós fazemos isso pelo cliente. A gente não vai falar, você tem que fazer isso e tá tudo bem. Nós fazemos por ele. Então, nosso nível de serviço é muito grande, o repertório, os cases, o resultado que a gente já gerou somado, são mais de 120 milhões que a gente gerou para os nossos clientes em 15 empresas que a gente quantificou esse resultado, das 90 que a gente atendeu. Então, isso é um grande diferencial. A equipe, a mão na massa e o posicionamento muito claro de que nós não somos empresa de educação, nós somos empresa de serviço. Legal. Sensacional. Muito bom. A título de entrega do serviço, como é que você faz para entregar uma implementação de time comercial? É a ponto de fazer contratação, fazer treinamento, porque é literalmente você tá na empresa, né? É você fazer parte da empresa do cara por um tempo para depois deixar ele andar com as próprias pernas, né? Então você cuida de tudo a ponto de contratar, por exemplo, ou você vai estruturar um processo de contratação? Como é que funciona a entrega na prática do serviço da SLG? Legal, perfeito. A gente sempre coloca um squad no cliente. Então, para que a gente consiga estruturar o comercial do nosso cliente, são 6 pessoas que vão se envolver na implementação da máquina de vendas. Sou eu que atuo no estratégico e tomada de decisão junto com os clientes. Tem um coordenador de projetos, 2 consultores pleno com repertório comportamental e técnico anterior ao nosso trabalho em conjunto, uma coordenadora de recrutamento e seleção e mais uma especialista de recrutamento e seleção. Então, um squad se envolve, um grupo de pessoas se envolve. O processo seletivo, ele acontece em paralelo com a estruturação do processo de vendas, porque são pessoas diferentes que tocam essas iniciativas. Então, durante a estruturação comercial, a gente começa entendendo o perfil de cliente ideal, como é que é a esteira de produtos, quais são as dores que essa empresa resolve, e a gente também faz perguntas que não caberiam muitas vezes num processo de negociação antes de assinar um termo de confidencialidade, sobre o estado atual da empresa. Com essas informações em mãos, depois a gente começa a estruturação do processo de vendas. Então a gente entra na parte de documentação do playbook, que é o que os vendedores vão utilizar no dia a dia para conseguir executar o processo de vendas. E a gente também faz a implementação das ferramentas que serão utilizadas pela equipe comercial, como o CRM para fazer gestão do funil de vendas, a plataforma de mensageria, como notificações que eu comentei antes, o VoIP, que é o telefone virtual que o pessoal vai utilizar também para conversar e a gente ter as métricas de ligações. Então, toda a parte de infraestrutura a gente também implementa nessa segunda etapa, que é a estruturação do processo de vendas. Só que, em paralelo com isso, o time de recrutamento e seleção já mapeou o perfil que a empresa está buscando e também agrega com a visão do que funciona nas operações que a gente toca. Já divulgou o processo, realizou pré-entrevistas, case técnico, que é um teste técnico com os candidatos, e um teste de perfil comportamental. Então, quando a gente finaliza a estruturação do processo de vendas, o time de recrutamento já tem os finalistas do processo seletivo. E a gente entra numa etapa em que o cliente faz entrevistas finais com esses candidatos e a gente bate o martelo em conjunto sobre quem vai entrar e sobre quais condições. Aí já fala sobre qual vai ser a meta, remuneração, comissionamento, plano de carreira dessas pessoas, como é que tem que ser o treinamento inicial para que a pessoa entenda sobre a empresa, sobre a solução, sobre o cliente, sobre o processo que ela vai executar. E a gente também entrega nessa parte um dashboard de indicadores da operação comercial. Então a implantação ela dura em torno de 40 dias. A gente roda a implementação do processo em paralelo com o recrutamento e a gente termina essa primeira etapa com o treinamento do time para que eles comecem a executar na semana seguinte. Então, em 45 dias, a gente consegue implantar uma máquina de vendas do zero ou otimizar uma máquina de vendas que atua em baixa profissionalização. E depois a gente acompanha, porque é ali que os problemas começam a aparecer. Quando o time vai para a prática, a gente tem que entender quais parafusos apertar para conseguir melhorar a performance do time. Perfeito. E pensando em toda essa sua experiência dentro do mercado, quais são os erros mais comuns que você percebe de gestores comerciais cometendo com o time? O primeiro deles é não conduzir os ritos de gestão com o time. Ok. Esse é um erro muito comum que os gestores cometem. Achar que o time de venda vai ser autogerido, ter preguiça de fazer reunião, não avaliar o que as pessoas estão praticando. A principal alavanca de vendas que uma empresa vai ter na área comercial é garantir que o processo seja executado. E entender aquilo que funciona para documentar e passar para as outras pessoas do comercial também. Então, é muito comum que o empresário, quando vai começar o time comercial, não olhe tanto para a gestão do time de vendas. Deixa o pessoal solto. Ou acha que ele mesmo ou ela mesma vai fazer essa gestão com maestria, só que é algo que demanda muita energia, demanda muito tempo. Então,
não ter uma liderança, não conduzir daily, não fazer weekly, não fazer one-on-one, então reunião diária, semanal, individual com o pessoal. Não ter um playbook, então não ter essa documentação faz com que tu não tenha muita previsibilidade para o próximo mês. Porque a previsibilidade, ela consiste em tu ter um processo replicável de vendas para que a venda não aconteça no talento, para que tu tenha alguma segurança de que o resultado vai se repetir no mês seguinte. Se cada pessoa do time atua de uma forma e de uma forma diferente mês a mês, eu não posso esperar um resultado similar. Inclusive, não ter essa documentação, não ter um playbook, não ter um processo faz com que a empresa esteja no risco. Porque se o melhor vendedor da empresa sair, aquela forma de vender também se perde. Então, o gestor, o empresário precisa olhar muito para o que está funcionando para que a empresa continue performando e para que ele construa cada vez mais um ativo dentro do negócio. Então, um erro muito comum é negligenciar isso e daqui a pouco o empresário tenta sair da venda e o vendedor não consegue tocar da forma como ele tocava, ou um vendedor muito bom sai da empresa, ele perde aquela performance, ou ele contrata gente, está investindo em ferramenta, está investindo em pessoas e ele não consegue ver o resultado sendo atingido no dia a dia porque, no fim das contas, cada pessoa está atuando a la Bangu, né? Solto, né? Exatamente. Justo. Legal, cara. E antes da gente entrar no área que a gente gosta muito do podcast, queria fazer outra pergunta que acho que essa também pode ajudar muito a nossa audiência, que é, a título de perfil comportamental, o que é que você espera de uma pessoa que vai trabalhar no comercial? Quem é esse perfil ideal? Legal. O perfil ideal de vendedor depende do caráter da venda que a pessoa vai praticar. Porque o perfil comportamental de uma pessoa que vai realizar prospecção ou recuperação de vendas através de texto, então LinkedIn, e-mail, WhatsApp, é diferente do perfil comportamental da pessoa que vai conduzir uma negociação em reunião, por exemplo. Porque a pessoa que conduz a venda através de recuperação e canais de mensageria tem que ser uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa que lide muito bem com rotina, com processo, porque às vezes ela vai ter que seguir algo by the book, beirando um copia e cola em cima daquilo que é mais comum, personalizando na medida em que ela entende o que a pessoa está trazendo ali. Então, o perfil comportamental de uma pessoa que trabalha com recuperação e mensageria é muito mais uma pessoa processual, que busca muito mais estabilidade, que gosta de organização e processo. Uma pessoa que conduz a negociação em reunião já é uma pessoa que tem um caráter relacional muito mais forte, consegue gerar uma conexão mais facilmente. É uma pessoa que tem um manejo social, um trato social muito mais aflorado. Só que isso pode ser treinado. Vendas não é um dom, vendas é processo. Mas, naturalmente, tem pessoas que têm um perfil comportamental adequado, mas também tem o estudo técnico para conseguir conduzir uma negociação de forma avançada e em alta performance. É isso, muito perfeito. Bom, cara. Que aula, hein? Aulas e mais aulas. Que aula. E chegou que hora agora, Bruninho? O nosso momento favorito, né, não, Marcelo? É o quê? É o nosso... o bate-bola. Vou criar um jingle pra isso, sabe? Uma chamada pra ele. É o nosso bate-bola, Edu, onde a gente vai te fazer algumas perguntas pancada e você responde com uma palavra ou com, no máximo, uma frase. Alto é na ritmo. Velocidade. Pode ser? Pode. Então, Bruninha, manda primeiro. Bora lá. O maior erro que alguém pode cometer ao estruturar uma equipe comercial? Não tem um CRM. Qualidade essencial de um bom líder comercial. Paciência. Uma estratégia para manter a equipe comercial motivada. Dinheiro. Uma ferramenta indispensável para a gestão comercial. Playbook. Uma característica que todo vendedor de alta performance deve ter. Fome. E para finalizar, um hábito diário que contribui para o sucesso comercial. Disciplina. Uhul, passou liso, Atropelou. hein? É isso. Atropelou. O cara é bom, Rápido. hein, Bruninha? Que bate-papo muito bom. gostoso, É cara. verdade. Eu já Muito. pensei na resposta das 8 Ah, perguntas ok. seguintes naquele tempinho. Cara, Mas muito isso. conhecimento aplicável sobre Sim. time comercial. Tenho certeza que a galera vai adorar esse episódio. Mas a gente não terminou, né, Bruninha? Não terminamos. A gente Agora, costuma a finalizar. gente costuma finalizar com uma perguntinha reflexiva, tá? Pra responder? É isso mesmo. Então, bora lá. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital, que hoje você também pode estar passando pra quem tá entrando no mercado? Priorize ouvir conselhos de quem já chegou onde tu quer chegar. Escuta a tua intuição, geralmente ela tá certa, por mais que talvez tu escute que não, que tá indo no caminho contrário que as pessoas esperam de ti. Aproveita e lê muito. Geralmente o conhecimento condensado na leitura, ele traz todo o repertório de um autor que viveu muitas coisas e quanto mais aplicável for o conhecimento que tu adquirir através da leitura, mais fácil vai ser de esse momento de concentração, de estudo, ser útil no dia a dia. Então,
Ler é algo que vai mudar completamente a tua jornada, só que isso vai mudar a tua jornada na medida que tu estudar de fato conhecimento e aplicar. E não somente aplicar, mas ensinar outras pessoas. Lembra, durante a tua jornada, Eduardo, de 16 anos, que para ensinar algo a alguém, tu não precisa ser o melhor no assunto, tem que saber uma coisa que a pessoa não sabe. Isso vai fazer com que tu consiga dar os primeiros passos ensinando pessoas na medida que tu avançar e construir repertório. E na medida que tu aprender e for galgando novos caminhos, tu vai conseguir cobrar cada vez mais caro pelo teu conhecimento, gerar valor para as pessoas e ser remunerado na mesma proporção do tamanho dos problemas que tu gerar ou da quantidade dos problemas que tu resolver. Fica muito atento às referências, pode ser que uma pessoa muito, muito boa apareça no teu caminho, mas vai precisar ter muita humildade e coragem para pedir ajuda, ouvir e muita fé no processo, porque tem dias que não vai ser fácil, tem dias que tu vai ter que dormir mais tarde, acordar mais cedo, mas tudo isso vai compensar na medida em que tu enxergar pessoas fazendo da tua iniciativa um caminho para alcançar os objetivos dela. Seja interno dentro da empresa, seja pessoas que vão aplicar o conhecimento e vão ter uma nova perspectiva de carreira ou de vida através do que tu compartilhar com elas. Então, fé no processo e sempre muito disposto a compartilhar conhecimento, porque isso vai te levar muito longe. That's it. That's it mesmo. Destruiu, parabéns, cara. Muito obrigado. Entregou todo o conteúdo, Foi um bate-papo muito episódio legal. super agradável, eu Sim, gostei total. demais, cara. Só que não terminamos, né? Não terminamos, sabe por quê, Edu? Temos presentinhos que vai Coisa para linda. você. Mais mimos. Falei que teria mais algumas Boa. surpresas durante Agora o que você caminho. tá no olha lá. pós-competição, ainda dá. Nossa, coisa linda, hein? Olha aí, Muito olha obrigado. aí. Você vai ser Nossa, feliz. Isso aqui é a caixinha da felicidade, né? Pô, essa caneca personalizada aqui. É pra Muito agradecer bom, a sua muito presença, você ter vindo aqui compartilhar tanto conteúdo com a nossa audiência, conteúdos com potencial de realmente transformar o negócio de uma pessoa. Tenho certeza que a galera vai querer continuar te acompanhando, então já deixa aí suas redes sociais, na sua empresa, pra galera poder acompanhar a sua jornada, Edu. Legal. Boa. A principal rede social que eu utilizo é o Instagram. Pode me encontrar como @ecauduro, ECAUDURO, é meu user. E pode buscar também a SLG, Sales Leaders Group, @Sales Leaders Group no Instagram. Uau. Show de bola, vai aparecer aí na telinha. E Bruninha, quem ficou com a gente até o final, o que é que essa galera linda tem que fazer, Bruninha? Que o Lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza absoluta que vocês ficaram, já deixem aquele super like e comentem aqui os insights valiosíssimos que vocês pegaram com o nosso querido Eduardo Calduro. Comentário, então agora se inscreva no nosso canal e ative o sininho, hein, pra vocês não ficarem de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do KiwiCast. E aquele ponto bem importante que você já sabe, mas bora lá! Marcello, aonde a gente se vê? A gente se vê no próximo KiwiCast, é um compromisso, hein? Eu te vejo lá. Valeu! Tchau, tchau!